Nós estamos no nosso último dia do devocional. E é muito importante a gente entender que nós, com tudo isso, aprendemos que somos a imagem e semelhança de Deus. Aprendemos que Deus tem um nome ao nosso respeito. Ele tem pensamentos, e se nós andarmos conforme os pensamentos de Deus, se estivermos alinhados com Ele, nós vamos viver algo novo e diferente. E aí isso fala de a gente viver uma vida a qual Deus já tem preparado para nós. E quando a gente tem a revelação de toda uma identidade, tudo o que era mentira passa a ser desconstruído para que uma verdade de Deus ela possa fazer morada e parte daquilo que Ele tem para nós. E por ser o nosso último dia, a gente vai entender no fim de tudo por que temos uma identidade. Toda identidade ela é para revelar quem Deus é, para que a gente possa sempre estar conectado à nossa fonte, à nossa origem, e também para que a gente possa entender que a partir dessa identidade nós temos algo a fazer. Nós não somos o que fazemos, mas nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser, que é ser filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Aqueles que estão sentados nas regiões celestiais, vivendo a partir da revelação de quem Deus é, a partir da revelação de quem eu sou, a partir daquilo que Deus diz ao meu respeito e pensa ao meu respeito. E eu vivendo a partir dessas verdades, eu entendo que a minha vida ela tem um propósito. E só se entende que a vida tem um propósito, uma missão, um chamado, a partir da revelação de quem Deus é e de quem eu sou nele. Então Efésios 2:10 vai dizer e revelar o macro final, o contexto final de toda uma revelação de uma identidade, que diz assim: somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Ou seja, quando nós vemos aqui que antes de fazer qualquer obra, nós somos uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Ou seja, a realização de toda uma criação aconteceu em Cristo Jesus. E a partir dessa identidade nós entendemos que nós somos a criação de Deus, a imagem e semelhança. Aqui é uma revelação de Gênesis 1:26 e 27. Façamos um homem, criemos um homem à nossa imagem e semelhança. Criação, realizadas em Cristo Jesus, porque todo aquele que confessou o Senhor como seu Senhor e Salvador, Jesus passou a viver a vida e a qual a Deus já tinha preparado para cada um de nós. Ou seja, Cristo fez com que nós voltássemos à origem de tudo. E aí está, Deus nos fez e nos criou a partir para que a gente possa praticar as boas obras a qual Ele já tem preparado para cada um de nós. Entende que uma identidade revelada, ela nos leva a algo sobrenatural, ela nos leva a uma revelação de que Deus tem obras preparada para nós, para que a gente possa viver, executar e viver algo a qual Ele já tem preparado para nós. E a gente para de viver aleatório, para de viver de qualquer jeito, para de viver só por viver e a vida começa a fazer sentido a partir daí. O vazio da nossa alma começa a ser preenchido a partir da revelação de quem Deus é. E é conforme nós vamos conhecendo a Deus, Ele vai se revelando quem nós somos nele. E tudo passa a fazer sentido. Nada mais é o mesmo. Tudo passa a ser mudado, moldado e transformado. A nossa forma de pensar é diferente. A nossa maneira de agir é diferente, porque nós sabemos quem nós somos. A partir dessa revelação, nós entendemos que tem obras que só nós podemos fazer. Tem algo que Deus preparou para cada um de nós, personalizado. Outros podem fazer, mas não vai ser na mesma excelência, na mesma eficácia, na mesma proporção daquilo que Deus já tem preparado para nós, porque só tem obras que somente nós podemos fazer, porque Ele já preparou de antemão para cada um de nós. Você já sentiu que estava fazendo algo e pensou: nossa, mano, isso foi feito para mim. É exatamente isso que eu vim fazer. Você cria e tem plena satisfação naquilo que você está fazendo. Esse é o sentido que nos dá prazer e nos empolga, nos motiva, nos faz andar, nos faz levantar todos os dias da cama, porque você sente que, mano, eu nasci para fazer isso.
Esse é o sentimento que Deus colocou no seu coração sobre aquilo que Ele já preparou como obra para você. Esse sentimento não é coincidência. É algo que revela de verdade aquilo que Deus preparou como obra para você. E nós entendemos que somos a criação de Deus para fazermos as obras dele aqui na terra. Não é o que vamos preparar. Não é que talvez exista algo, mas é o que Deus já preparou antes. Não é o que eu vou fazer, não é algo que já está acontecendo, mas é algo que Deus já preparou de forma personalizada para cada um de nós. E isso muda tudo, porque significa que o seu chamado não é algo que você inventa, é algo que você encontra a partir do momento que você tem a definição, o entendimento de quem você é. Porque o seu chamado já foi preparado, o seu propósito já está estabelecido, o seu destino já está apontado. E o que falta era só você saber quem você é, acabar com os barulhos, acabar com os rótulos, acabar com as mentiras e viver plenamente na revelação disso para entender o que já está preparado diante de você, como as obras que o Senhor te deu. Você quer ver uma coisa muito interessante? Sabe quando você tem uma empolgação daquilo que você faz e você gasta horas fazendo e você não percebe, e isso enche o seu coração, e quando você vê, nossa, mano, já passou tantas horas. E passou num piscar de olho e você nem percebeu. E também aquilo que você faz com facilidade, que outros tentam fazer da mesma maneira, da mesma proporção, e não entregam o mesmo tanto de resultado que você entrega. Mesmo eles se esforçando demais. E também aquela revolta que você tem sobre algo ou alguma coisa no mundo que você fala, mano, se eu tivesse dinheiro eu mudaria isso, se eu tivesse um pouco mais de influência eu faria isso para mudar essa situação. Todas essas coisas, há uma revelação daquilo que Deus já te chamou para fazer. Uma revelação sobre a obra que Deus já preparou, sobre a missão a qual Ele te deu. Eu estar gravando esse vídeo é exatamente isso. Eu estar gravando esse devocional é exatamente isso. Por quê? Porque eu vivi muitos anos perdido sem saber quem eu era. Sem saber qual era a minha identidade. Sem saber qual era o meu valor, o que Deus pensava ao meu respeito. E eu andava preocupado, procurando saber e andar sobre o que as pessoas diziam e falavam ao meu respeito. E eu não me movia sobre aquilo que Deus estava pensando, dizendo e falando ao meu respeito. Eu estava mais preocupado em agradar os de fora do que agradar aquele que me amou, daquele que me criou, do que aquele que me fez. E antes de eu conhecer a Jesus, eu corri por muito tempo por ser aprovado e amado por pessoas. E na tentativa de saber quem eu era e fazer com que a minha vida fizesse sentido. E aí foi quando eu tive um encontro com Deus que tudo mudou. Meu nome mudou, a minha forma de pensar mudou, a minha forma de agir mudou, e eu entendi que outras pessoas também precisavam passar por isso para viver algo para a qual a vida delas pudesse fazer sentido, para que a vida delas pudesse andar num trilho, para que pudessem viver algo a qual aquilo Deus tinha preparado para eles. Porque só um encontro com Deus revela a nossa identidade, revela o nosso valor, revela quem nós somos, os pensamentos que devemos ter, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de falar. Somente em Deus nós passamos a ter sentido na vida e todo o vazio é dissipado, todo o amor que nós necessitávamos, passamos a ter, e nós passamos a ser cheios e completos. E aí nós acabamos de entender que a nossa vida tem uma missão, um propósito, um chamado. E tudo passa a fazer sentido. E tem uma diferença enorme entre construir do zero e caminhar em direção ao que já existe. O primeiro é pesado. Construir algo do zero é pesado. Demanda muito esforço, muito cansaço, muita entrega. O segundo tem graça. É algo que já está preparado e Deus já tem um fluxo. Tem aqui aquela sensação de que o passo seguinte já estava esperando por você. E é exatamente isso que é andar e viver sobre as obras a qual Deus tem para cada um de nós. E isso faz
tudo mudar, porque cada passo que damos de fé, cada passo que damos em direção à palavra, à promessa, aquilo que ele tem sobre o entendimento de quem nós somos nele, nós passamos a andar de uma forma a qual nós passamos a viver a missão, o chamado e as obras que o Senhor já tem preparado para nós. O desígnio não é uma conquista, é uma descoberta. O propósito não é uma conquista, é uma descoberta. Onde na sua vida você já sentiu esse fluxo. Aquela sensação de que estava exatamente onde deveria estar. Fazendo o que foi feito para fazer exatamente daquilo ali. Esse é o lugar das obras que o Senhor tem para você. Então, hoje, escreva aí na sua agenda, no seu bloco de notas do aparelho, em qualquer lugar. Escreva um momento da sua vida onde você sentiu que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não precisa ser grandioso, só precisa ser simples, mas escreva. Porque Deus sempre deixa pistas das obras que ele já preparou para cada um de nós, para que a nossa vida, a nossa história possa ser um canal do reflexo de quem Deus é. Por isso que Jesus fala: eu faço as obras que eu vi o meu Pai fazer, porque ele entendeu que todas as obras Deus faz e ele fez participante dessas obras com o Pai. E é exatamente isso. Quer ver outra coisa? Qual foi o momento mais difícil da sua vida que você venceu? Porque o lugar aonde nós vencemos, a dificuldade ao qual nós vencemos se torna o nosso lugar de autoridade. E esse lugar de autoridade é um lugar que Deus nos dá também como obras para que nós podemos fazer com que outros saiam desse lugar e passem a viver a partir disso, para que a vida deles sejam transformadas, para que a vida deles sejam moldadas, para que outros que estavam nessa mesma dificuldade saiam e tenham o alívio que nós tivemos. Então, quer saber sua missão, seu chamado, seu propósito? É a partir dessa revelação das obras ao qual o Senhor já tem preparado para cada um de nós.